Olá! No nosso último encontro, eu comecei a tratar de um assunto que causa muita confusão nas pessoas, que é a diferença entre guarda e poder familiar. No último vídeo, eu expliquei um pouquinho o que é o poder familiar e a relação que existe entre pais e filhos em decorrência desse poder familiar. E hoje eu vou falar um pouquinho da guarda. Como ficou claro no vídeo passado, a guarda ela é um dos atributos do poder familiar. Então vejam que quando eu falo que um dos genitores tem a guarda do filho, eu não estou dizendo que o outro genitor não tem nenhum direito sobre o filho. A guarda, ela é o direito que um dos genitores tem, ou que ambos têm, de ter o filho em sua companhia. Então é de conviver, essa é a presença física do filho, é ter a companhia do filho, é de decidir questões do dia a dia do filho. Mas isso não significa dizer que todos aqueles direitos decorrentes do poder familiar, alguns deles que eu disse no vídeo passado, que eles deixam de existir com relação a outro genitor. O que o nosso código diz com relação à guarda? Quando os filhos vivem com os pais que são casados ou vivem em união estável, ambos possuem o poder familiar e a gente não precisa falar de guarda, porque moram todos juntos. Mas e quando os pais se separam? Como é que fica a situação dos filhos quando os pais se separam? Quando os pais se separam, não existe mais uma residência só. Passa a haver pelo menos duas residências, a do pai e a da mãe. E os filhos ficam com quem? Pois bem, até 2008, o nosso código estabelecia que a guarda deveria ficar com um dos genitores apenas, o que a gente chama de guarda unilateral. Por que isso? Porque se entendia que o melhor para a criança era ficar com um dos genitores e o outro faria visitas ao filho. A partir de 2008, nosso código sofreu uma atualização e passou-se a permitir a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela quer dizer que ambos os genitores vão continuar com a guarda. E aí a gente começa a ter um problema de aonde a criança vai morar. A partir de 2014, a guarda compartilhada passou a ser a regra no nosso sistema. Portanto, hoje, quando um casal se separa, os filhos vão ficar, via de regra, com ambos os genitores. Só não ficam com os dois se um deles não quiser. Se ambos quiserem, se ambos tiverem interesse em ficar com os filhos vão ficar sob a guarda compartilhada de ambos os genitores. E como é que isso acontece na prática? Na prática, existem várias possibilidades, isso depende muito da relação que existe entre o casal. Se o casal se dá bem, se o casal tem uma boa relação, eles acabam combinando como é que a criança vai passar os dias. Então é muito comum ter, por exemplo, a guarda compartilhada com o estabelecimento de uma residência em que a criança passa mais tempo, que a gente chama de residência de referência. Então a criança passa mais tempo com a mãe, fica de segunda a quinta-feira com a mãe e sexta, sábado e domingo, a cada 15 dias ela fica com o pai. Há situações, entretanto, que o pai e a mãe brigam, em que eles não se dão bem. E nessas situações, a guarda compartilhada, muito embora ela seja mais dificultada, ela não é impossível. É necessário avaliar sempre qual é o melhor interesse das crianças e dos adolescentes. A gente não vai analisar, quando for tratar de guarda, o que é mais conveniente para o pai ou para a mãe. A gente tem que avaliar o que é melhor para as crianças e para os adolescentes, para os filhos, porque eles têm prioridade absoluta no nosso sistema. Então, quando os pais quando os pais brigam muito entre si, quando o pai e a mãe não conseguem sequer se falar, normalmente se estabelece um regime de guarda compartilhada em que as crianças são deixadas e pegadas na escola. Não existe contato direto entre o pai e a mãe necessariamente. O mais importante é que se entenda que a relação que existe entre os genitores não pode ter nenhum reflexo na relação entre esses genitores e os seus filhos. É o que a gente fala de problemas de parentalidade e a relação entre os genitores, que seria a relação entre o casal. Não importa se os pais são separados, se os pais são divorciados, se os pais são só conhecidos, se são amigos, se vivem em união estável, se são solteiros. O mais importante é perceber que a criança deve ser o objeto de atenção dos pais, independentemente deles se darem bem, deles se darem mal, do relacionamento deles está fluindo bem, não está fluindo bem. Não se pode tirar de foco que o mais importante é a boa relação e a boa convivência familiar que esses pais devem ter com relação aos seus filhos. Para relembrar, então, o que a gente falou no vídeo anterior,
A diferença entre a guarda e o poder familiar é que a guarda é só um dos atributos do poder familiar. Ela é só essa questão de ter o filho na sua convivência diária. E ainda que exista a guarda unilateral para um dos genitores, o outro continua com o poder familiar, continua com esse direito e esse dever de supervisionar a educação do filho, de supervisionar a sua saúde e de contribuir para o seu bem-estar. A convivência familiar com ambos os genitores é fundamental para o bom desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.